Você já sentiu a pressão insuportável de ter que ceder para se encaixar? Vivemos em uma cultura que dita o tempo todo o que devemos pensar, como devemos agir e ao que devemos aplaudir. E a regra é clara: se você não se curvar aos ídolos da nossa época, seja o dinheiro, a popularidade, o relativismo ou a corrupção, você será cancelado, excluído ou até destruído. Ficar de pé quando todo mundo à sua volta está de joelhos exige um nível de coragem que não é natural. Hoje, nós vamos abrir o livro de Daniel, no capítulo 3, para conhecer a história de 3 jovens que enfrentaram o teste definitivo de lealdade. Vamos descobrir o que acontece quando a nossa fé colide com o sistema do mundo, e como Deus se manifesta nas fornalhas da vida. A nossa história nos leva de volta à Babilônia, o império mais deslumbrante e opressivo do mundo antigo. O rei Nabucodonosor estava no auge da sua megalomania. Para consolidar seu poder absoluto, ele tem uma ideia brilhante e terrível. Ele constrói uma estátua de ouro maciço na planície de Dura. Não era uma estatueta, era um monumento colossal de quase 30 metros de altura e 3 metros de largura. Ela brilhava sob o sol do deserto como um deus inquestionável. O decreto do rei foi espalhado por todas as províncias do império. A ordem era simples: quando a banda tocasse, o som da trombeta, do pífaro, da harpa e de todos os instrumentos, todo o povo, todas as nações e línguas deveriam se prostrar em terra e adorar a estátua de ouro. E havia uma cláusula de penalidade imediata: qualquer que não se prostrar e não a adorar será lançado, no mesmo instante, numa fornalha de fogo ardente. Imagine a cena. Milhares e milhares de pessoas reunidas na planície. Líderes de todos os cantos do mundo. A música começa a tocar. É um gatilho psicológico de submissão em massa. Como uma onda no mar, a multidão inteira se joga no chão, com o rosto no pó, adorando o ouro. A pressão social ali era esmagadora. É muito fácil adorar o que todo mundo está adorando. É muito fácil rir da piada que todo mundo está rindo, ou concordar com a mentira que todo mundo aceita. Mas, no meio daquele mar de costas curvadas, 3 pontos permanecem erguidos: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles eram jovens judeus exilados que haviam sido promovidos na Babilônia. Eles trabalhavam para o governo, respeitavam o rei, mas tinham uma linha vermelha que não cruzariam: eles não adorariam outro deus. Imagine o silêncio constrangedor. Imagine os olhares de pânico e ódio. O mundo não suporta quem não se conforma com ele. Rapidamente, os fofoqueiros do palácio correm até o rei. Eles dizem: ó rei, há uns homens judeus, que não fazem caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor fica furioso. O ego do rei estava ferido. Ele manda chamar os 13, num misto de raiva e deboche, oferece uma segunda chance. Ele diz: vou tocar a música de novo. Se vocês se curvarem, tudo bem. Mas se não, vocês vão para a fornalha agora mesmo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui, a história atinge o seu clímax teológico. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não pedem tempo para pensar. Eles não fazem uma reunião de emergência para achar uma brecha teológica, tipo: vamos nos curvar fisicamente, mas no coração a gente adora Deus. Eles respondem com uma das maiores declarações de fé de toda a Escritura: não precisamos defender-nos diante de ti, ó Rei. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Preste muita atenção nessa frase: mas, se ele não nos livrar. Nós amamos a fé que diz: Deus vai curar, Deus vai prosperar, Deus vai abrir a porta. Isso é fé no poder de Deus. Mas a fé madura, a fé que faz o inferno tremer, é a fé do e se ele não fizer. Eles estavam dizendo: nós não servimos a Deus pelo que ele nos dá, nós o servimos pelo que ele é. Se ele nos salvar da fornalha, ele é Deus. Se nós virarmos cinzas hoje à tarde, ele continua sendo Deus, e nós morreremos sem nos curvar. O milagre não era a condição para a obediência deles. O rei perde completamente o controle. Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume. O fogo estava tão absurdamente quente que os soldados mais fortes do exército, que foram encarregados de jogar os 3 lá dentro, morreram instantaneamente só de chegar perto da porta. Sadraque, Mesaque e Abed-nego caem atados, com suas roupas, túnicas e chapéus, no meio do inferno de fogo.
O rei Nabucodonosor puxa uma cadeira para assistir ao espetáculo macabro. Ele queria ver a carne derretendo. Ele queria ver a punição de quem desafia o sistema. Mas, de repente, o rei dá um salto. Ele esfrega os olhos, chocado, e grita para os seus conselheiros: não foram 3 os homens que nós jogamos amarrados no fogo? Eles respondem: sim, ó rei. E o rei, tremendo, diz: mas eu estou vendo 4 homens. Eles estão soltos, andando no meio do fogo, não há nenhum dano neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Deus poderia ter apagado o fogo antes de eles entrarem? Sim. Deus poderia ter mandado um raio e destruído a estátua? Sim. Mas, muitas vezes, o plano de Deus não é te livrar da fornalha, o plano dele é te encontrar dentro dela. O 4º homem não apareceu no palácio enquanto eles oravam. Ele não apareceu na planície de Dura. Ele apareceu no fogo. Há níveis de intimidade com Cristo que você só vai experimentar quando as circunstâncias ao seu redor estiverem queimando. O rei corre até a porta da fornalha e grita: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham para cá. Eles saem andando. O texto faz questão de dar detalhes impressionantes. Os cabelos não estavam chamuscados, as roupas não estavam queimadas e não havia nem sequer cheiro de fumaça neles. Sabe qual foi a única coisa que o fogo da Babilônia conseguiu queimar? As cordas que os amarravam. O que a fornalha de fogo nos ensina hoje? Primeiro, o fogo não destrói quem está com Deus, o fogo liberta. Aquela crise financeira, aquela traição, aquela perseguição no trabalho que o inimigo preparou para te destruir, Deus vai usar para queimar as cordas que estão te prendendo. Você vai sair da fornalha mais livre do que quando entrou. E sem cheiro de fumaça. Você não vai carregar o amargor do que te aconteceu. Segundo, o mundo te respeita quando você não se curva. O rei que ameaçou matá-los no início do capítulo, termina o capítulo fazendo um decreto proibindo qualquer pessoa de falar mal do Deus de Israel, e promove os 3 jovens. Quando você tenta agradar o mundo cedendo seus princípios, o mundo te usa e te descarta. Mas quando você mantém a sua integridade, até os seus inimigos são obrigados a reconhecer que o seu Deus é real. E terceiro, nunca condicione a sua fé aos resultados. Confie que Deus pode fazer o impossível. Mas tenha coragem de dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que ele não abra essa porta específica, eu não vou me curvar ao desespero nem ao pecado. O meu coração tem dono. Se você está atravessando uma fornalha hoje, não se apavore. Você não está sozinho nas chamas. O 4º homem está caminhando com você, garantindo que o fogo cumpra um propósito e não uma punição. Se essa reflexão trouxe força para a sua jornada, inscreva-se aqui no canal @Luz da Palavra, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que o fogo não é o fim da história. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.